Na primeira semana nós vimos os fundamentos do casamento. Deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne. Na segunda semana conversamos sobre os deveres do marido e da esposa. Depois, domingo passado, conversamos sobre o relacionamento entre o casal. E hoje nós vamos conversar sobre educação de filhos, que é um tema importantíssimo. Vamos abrir a Bíblia em Deuteronômio capítulo 6. Esse é um texto básico do Antigo Testamento, onde Deus ensina ao povo de Israel que se nós não passarmos para os nossos filhos, a coisa para. A coisa para. Interessante. Que língua teu filho fala? Eu acho que é português. Agora, como é que é isso? Você reparou que a língua vai de pai para filho? Vai passando. A mesma coisa, a educação, o ensino vai de pais para filhos. Então Deus, preocupado em manter a sua glória, manter o povo em ordem, em santidade, debaixo da direção dele, ele então dá estas instruções para os pais. Deuteronômio 6, de 6 a 9 diz assim: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Primeiro, a palavra tem que estar no coração dos pais. Diga amém aí. Nós pais temos que ser o modelo, o exemplo. A palavra tem que estar firme nos nossos corações. E agora o verso 7: ensine-as com persistência a seus filhos. Nós devemos passar para os nossos filhos os princípios da palavra de Deus. E como? Converse sobre eles quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Sabe qual é a ideia? Em todos os momentos da vida, aproveite as circunstâncias para ensinar princípios da palavra e a verdade para os seus filhos. Irmãos, Deus nos dá diversas oportunidades para estar ministrando a palavra aos nossos filhos. Então, em todas essas circunstâncias, sentado em casa, andando no caminho, quando deitar, quando levantar, sempre falando da palavra para os nossos filhos. Verso 8: amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa, escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. A ideia aqui é uma casa cheia da palavra de Deus. Põe versículo bíblico em casa, ajuda que a sua casa seja uma casa onde Jesus é Senhor e a palavra tenha a sua influência. Vai em frente. E nós temos aqui 3 áreas fundamentais para a educação dos filhos. Primeiro, a educação bíblica. É muito importante, meus queridos irmãos, ensinar princípios da Bíblia para as crianças. Irmãos, ensina a Bíblia, ensina quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, ensina o que é igreja, ensina sobre o que é obediência, que Deus não gosta de mentira, conte as histórias bíblicas, e claro, você vai ter sabedoria de acordo com a idade da sua criança, sobre o que contar, e o que falar, e o que ensinar. Mas tem muita gente que acha, logo no começo do meu ministério aqui, 40 anos atrás, eu chamei aí o pessoal, naquela época não chamava Kids, era o Ministério Infantil. E eu disse para o Ministério Infantil que eu queria que as nossas igrejas aprendessem os princípios básicos da palavra. Aprendessem sobre santificação, sobre confessar pecado, sobre ser cheias do Espírito Santo. E o pessoal, mas a criançada E criança aprende sim a confessar pecado, a andar cheia do Espírito Santo. Eu me lembro desde meus filhinhos pequenininhos, eu ensinava para eles, eu ensinava que a desobediência é pecado. E quando há desobediência, o coração fica sujo. E eu ensinava que o coração sujo é um impedimento para receber as bênçãos de Deus, é um impedimento na comunhão com Deus. Então eu me lembro, quando eles aprontavam alguma coisa, obrigavam entre eles, eu perguntava, como é que está o coração? E eles falavam assim, está sujo. Eu falava, e aí?
Incrível, eles mesmo aprendiam. Vai lá, ajoelha, confessa. Aí depois de confessar, fala: como é que está o coração? Está limpinho. Já a criança aprende, ensina a educação, ensina a Bíblia para os seus filhos. Não fica entregando só aqui na igreja, na escola bíblica. Não, lá na sua casa, como disse a Bíblia, andando pelo caminho, sentado em casa, no deitar, no levantar, ensina a Bíblia para as crianças. Outra coisa, pai e mãe, vocês oram com suas crianças? Irmão, mas tem que orar e ensinar a criançada a orar. Meu filho Fernando está com 26 anos. Irmãos, não é todo dia, porque às vezes eu vou dormir mais cedo e ele está chegando da escola ainda. Mas quando ele está por lá, eu ponho a mão na cabeça dele e é interessante. Ele falou: pai, essa oração já decorei, desde que eu era pequenininho, é a mesma oração. Eu falei: até você morrer ou até eu morrer vai ser a mesma. Senhor, guarda o Fernando, cobre com teu sangue, põe o teu anjo aqui, livra de todo mal, dá uma noite de paz, protege a mente e o coração. Até eu sei de cor aqui também. Todo dia estou lá orando. Mas por quê, irmãos? É interessante. E eu fui lá ver meu filho com os netinhos. Todo dia, meu filho vai lá, põe a mão. Você está ensinando, você vai passando para frente. Ore com suas crianças, leia história bíblica. Outra coisa, não fique, irmãos, isso é importantíssimo. Muito cuidado que a criança, você já reparou que a criança está com o ouvidinho ligado lá? Irmão, a criança está brincando às vezes no outro quarto, mas o ouvidinho dela está lá na cozinha, quando você está conversando com a esposa. E dependendo do que você fala, você está... Eu tive uma experiência muito negativa com um dos meus filhos. Olha só, eu morava nos Estados Unidos e a gente, eu não estava pastoreando, mas eu ia numa igreja quando eu estava lá, porque sempre fim de semana às vezes estava fora, mas quando eu estava lá eu ia nessa igreja. E era uma igreja que estava com uma série de problemas, e às vezes eu e a Rutinha ficava comentando: olha, mas lá está errado isso, a gente tinha que fazer isso, eu vou tentar ajudar o pastor. E falava mal da igreja. Teve um domingo, vamos levantar cedo, eu fui lá: Júnior, vamos para a igreja? Ah, pai, eu não quero ir. Eu falei: como não, filho? Você não quer ir por quê? Ah, pai, essa igreja é tão ruim, eu escuto você e a mamãe falando. Toma de novo, pastor Edson. Toma de novo. Aí eu pedi perdão para ele, pedi perdão para a Rutinha. Eu falei: meu bem, vamos ver os pontos positivos dessa igreja e vamos abençoar. Então, muito cuidado. Se você fica criticando a igreja, pode esperar. Qualquer dia teu filho vai falar: ah, não vou na igreja não vê razão para vir na igreja. Então, a educação bíblica ensina o que é verdade, amor, respeito, está lá. Segunda coisa, a educação social. Nós temos que preparar nossos filhos para enfrentarem a sociedade e para fazerem diferença na sociedade. Irmãos, creia que o teu filho tem um potencial para mudar a sociedade. Diga amém aí. Nós temos que então educá-los. Outra coisa, irmãos, a nossa sociedade está precisando de gente séria, de gente santa, de gente que tenha correção, gente que tenha caráter, gente de integridade, gente honesta. Está faltando na nossa sociedade, gente. E o que nós precisamos? Fazer dos nossos filhos uma bênção. E como é que nós fazemos isso? É desde pequenos já ensinando caráter, integridade, honestidade. Desde pequeno, ensina seu filho. Educação social. Outra, a educação profissional. Irmão, ajude o seu filho a ter uma excelente profissão e usar a profissão dele para a glória de Deus. Diga amém aí. Então ajude o seu filho a aprender, a estudar. Não permita, porque veja bem, se você não impõe, o teu filho não quer ir para a escola. Ele quer ir jogar bola, quer soltar pipa, quer ficar com o celular, quer ficar brincando. Você tem que ensinar. E outra, quando ele termina lá o 2º grau: ah, pai, já está bom. Não está bom não, você vai para a faculdade. Ah, custa caro. Começa a juntar dinheiro. Em vez de comprar besteira, já faz uma poupança para ajudar a pagar a faculdade do teu filho. Diga amém aí. Vai juntando já. Eu acho muito interessante a inversão de valores. Ah, não, prefiro ter um carro zero.
e um filho burro? Não, eu prefiro ter um filho inteligente, estudando, e vou andar a pé, ou vou andar de bicicleta ou de ônibus, sei lá. Mas ponha as prioridades em ordem, dê uma boa educação profissional. Mas olha o que a Bíblia diz a respeito da educação dos filhos. Toca em frente lá, leiam comigo esse verso de Efésios 6, por favor, todo mundo leia comigo, vamos lá. Pais... Primeira instrução: pais, não irritem seus filhos. Irmãos, nós podemos ter disciplina, podemos ter ordem em nossa casa, sem irritar os filhos. Por outro lado, há alguns pais que gostam de ver a criança irritada. Eu acho impressionante isso. Pais que acham bonitinho, fica fustigando, fica fazendo coisa com o filho, só para o filho ficar irritado, porque acha bonitinho o filho bravo ou o filho irritado. Não se esqueça de uma coisa: você está ensinando ira para o teu filho. Você está abrindo porta para o inimigo se meter e criar raiva, e você está evitando que o teu filho aprenda a perdoar e ser perdoado. É um negócio muito sério. Então, quando a Bíblia nos exorta a não irritar os filhos, qual é a ideia? Deixar os filhos em paz, abençoados. Agora, presta atenção, isso aqui não quer dizer que você não vai dizer não para os filhos. Porque tem uma linha da psicologia que ensina que, olha, a criança não pode ser contrariada. E eles podem até tomar esse verso como base. A criança não pode ser contrariada. Então, a criança não pode ouvir não. Veja bem, se você não diz não ao seu filho, você está criando um bandido. Ele não vai aprender a ter parâmetros na vida. Irmãos, a nossa vida é composta de sim e de não. Tem vezes que nós vamos ouvir sim, tem vezes que nós vamos ouvir não. Então você tem que ensinar desde o começo o seu filho que há coisas que podem ser feitas e coisas que não podem ser feitas. Se você não diz não, é terrível. Por outro lado, tem pai, isso é um perigo. Uma vez eu falei com um pai aqui na igreja. Tinha um pai aqui. E o menino era um adolescente. O adolescente aprontou aqui, e na aprontada aí, então, claro, a liderança dos adolescentes deu uma bronca nele, e como ele tinha algumas atividades no grupo dos adolescentes, ele foi suspenso para ser tratado. Aí o pai veio reclamar comigo: pastor Ed, suspenderam meu filho. Aí eu falei para o pai: você sabe por quê? Porque ele aprontou aí. Eu falei: e aí? Não, mas está errado. Eu falei: você está dizendo que a disciplina está errada? Falei bem assim para ele: você está criando um bandido. Você está ensinando o teu filho a se rebelar contra a autoridade. E imagina que ele vai enfrentar na vida. Ele vai enfrentar as autoridades da vida. E como é que vai ser o negócio? Tem pai que a professora às vezes dá uma bronca na criança ou dá nota baixa, vai lá reclamar. Eu acho que é válido reclamar se houve alguma injustiça. Mas, só porque o teu filho tirou nota baixa, vai lá reclamar, você devia estudar com o seu filho, ao invés de ir lá reclamar com o professor. Então, muito cuidado nessa questão. Então, não irritem seus filhos. A segunda coisa no mesmo verso, olha lá: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução do Senhor. Essa instrução do Senhor, a palavra grega para instrução é a palavra paideia, que traz a ideia de tutoriar, treinar, educar, disciplinar corretivamente. A ideia aqui é você ser o treinador, você ser o técnico lá em casa, não do futebol, mas o técnico da educação em casa. Qual é a ideia? A ideia aqui é a seguinte, meus irmãos: nós temos que ajudar a criança a entender o que é a disciplina, a entender as instruções do Senhor, a entender a obediência, principalmente.
Meus irmãos, se você resumir tudo, está em torno da palavra obediência, porque o que Deus quer de nós é obediência, e se nós já instruímos as crianças na obediência, as crianças terão muito mais facilidade de aprender a se submeter e obedecer a Deus. Então tem que haver esta instrução do Senhor. E outra coisa, de uma forma ou de outra, você está ensinando os seus filhos. Você está discipulando os seus filhos, ou para o bem ou para o mal. Se você é um pai terrível, se você é um marido terrível, se você é um boca suja, está falando palavrão, se você é um mentiroso, se você é desonesto, tudo isso aí, teu filho está pegando, viu? Teu filho está aprendendo, ele está olhando. Agora, se você é um bom marido, se você é cordato, se você tem um coração quebrantado, se você é um homem, uma mulher de oração, se você ensina a Bíblia aos filhos, se vocês se relacionam bem, o que acontece? Vocês serão muito abençoados, além de serem um excelente exemplo para os seus filhos. Criem-nos, então, na instrução do Senhor. Terceira coisa, olha, o mesmo verso: pais, não irritem seus filhos, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. A palavra conselho aqui é a palavra noutesia, que significa chamar a atenção ou repreender. Essas duas coisas estão juntas. Quando você dá instrução, você está ensinando o que é certo e o que é errado. Quando você está dando conselho, você está mostrando que o correto é fazer o certo e repreendendo quando a criança faz o que é errado. Por isso que tem que saber direitinho quais os melhores passos a dar na disciplina. E eu coloquei aqui, dá uma tocada lá, por favor, vai em frente. Alguns passos na disciplina dos filhos. Além de você ensinar a Bíblia, ajudar a criança a ter uma convivência social, ajudar a criança no seu estudo secular também, para ter uma boa profissão, você deve ensinar a criança o viver diário. E meus irmãos, e isso é uma questão lógica. Em nosso viver, as crianças vão começar a fazer coisas que pode e coisas que não pode fazer. Agora, irmãos, eu confesso que eu passo por isso e você deve passar também. A coisa que para você é lógica e a coisa que para a criança não é lógica, porque a criança não sabe. Por exemplo, um dia cheio de garoa, frio, você não sai descalço no quintal pisar naquele cimento gelado, porque você sabe que vai te dar um resfriado ou vai te dar uma gripe. Agora a pergunta é essa: a criança sabe? Não sabe. Então, se você largar, a criança vai descalça lá, sem roupa, sem camisa, lá fora no frio, e aí você pega, já sai estourando. Não, quem devia ser corrigido era você, por não ter ensinado a criança. Você tem que ensinar. Às vezes nós pensamos que a criança sabe e a criança não sabe. Então, primeira coisa desses passos na disciplina. Primeira coisa, explique claramente a ordem. É importante que você ensine a criança: isto aqui pode, isto aqui não pode, e explica o porquê, por causa disso, 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 disso. Agora, há algumas ordens que você não vai ter como explicar o porquê e a criança também não vai entender. Mas aí você tem que simplesmente mandar e falar: é assim. Eu me lembro que meu pai me educou de uma forma que eu não podia perguntar por quê. Eu não sei quantos são da minha idade aí, não sei se na tua época era assim, mas meu pai era assim. Quando ele falava alguma coisa, eu não podia falar por quê. Falar por quê era uma malcriação. E era perigoso eu levar um puxão de orelha daquele bem puxado. Então eu não podia perguntar por quê. Falou, está falado.
Agora, com meus filhos eu dei liberdade de perguntarem por quê. E às vezes complica um pouco, porque eu falava, olha, não pode fazer isso. Ah, por quê? Às vezes eu tentava explicar, e às vezes eu não tinha explicação. E eu falava, olha, você não entende agora, mas eu sei por quê, então não vai fazer. Porque às vezes não tinha explicação de algumas coisas, porque às vezes não conseguia entender. Agora, meus irmãos, você tem que dizer não. A criança tem que saber o que é sim e o que é não. E quando você diz não, você está protegendo o teu filho. Pai, eu vou na balada. Não. Não vai. Agora, se ele fugir e ir sozinho para a balada, eu estou em paz com Deus. E eu vou falar para Deus, dá-lhe uma quebrada lá na balada boa para ele aprender a lição. Teve um pai que falou para mim, pastor, é difícil segurar o filho e não ir para a balada. Eu falei, quem manda na sua casa? Diga não. Porque se por acaso o seu filho for em desobediência, você está em paz com Deus. O ruim é se você não diz não. E outra, se você diz não e o filho é obediente, ele vai um dia te agradecer. Então precisa deixar clara a ordem. Filho, não pode fazer isso. Tá bom? Segunda coisa, tem que explicar a punição. Mas pastor Edson, tem punição? Claro, você tem. Você sabia que você tem punição, irmão? Quantos aqui já levaram multa igual eu, multa de carro aí? Levanta a mão. Eu já levei multa de carro. O que é a multa de carro, irmão? É uma punição. Nós quebramos uma lei, ou velocidade, ou estacionamento, sei lá o que, ou furou o farol vermelho, quebrou uma lei, punição. E a multa mexe no nosso bolso, né? É interessante. E eu acho que depois da minha terceira multa, eu comecei a olhar mais a placa a velocidade, claro, placa de estacionamento, claro, depois que mexeu no bolso, né? Aí você começa, gente, tudo tem punição. A criança tem que aprender que se ela desobedece, haverá uma punição. Agora, essa questão da punição, nós temos diversas formas de punição. Por exemplo, você pode tirar da criança alguma coisa que ela goste e dizer para ela, se você fizer isso, você vai ficar 3 dias sem joguinho no iPod, iPad, ou sei lá o nome, ou no celular. Se você fizer isso, você não vai jogar futebol nesse fim de semana. Quer dizer, você tem que equilibrar lá. Mas a Bíblia fala, daqui a pouco eu vou falar, da instrução, da correção bíblica. Se houver desobediência, então olha os passos. Primeiro, explica a ordem. Segundo, explique a punição. Terceiro, se houver desobediência, o que a gente faz? Primeiro, ajude a criança a reconhecer o erro. É importante que a criança seja corrigida e saiba por que está sendo corrigida. Eu tive um trauma. Que depois eu tive que perdoar meu pai. E aí, porque uma vez ele me corrigiu e eu não sabia porque estava sendo corrigido. E interessante, aquele dia meu pai, eu tive um trauma, eu já fui liberto, mas eu sei que ele me corrigiu com raiva. Sabe por quê? Meu pai não suporta palavrão, não suportava, ele está lá no céu. Ele não suportava boca suja. Irmãos, eu estava brincando com a molecada na rua, e eu escutava a molecada falando um palavrão que eu não sabia que era palavrão. E eu cheguei em casa, e aí eu não sei o que eu estava procurando, eu falei, cadê não sei o quê? E pá, mandei o palavrão. Onde é que está não sei o quê? E, gente, meu pai, eu me lembro, eu tive que perdoar e corrigir o trauma aí. Ele entrou, eu estava no meu quarto, ele entrou com tanta raiva, do jeito que ele me pegou, me jogou na cama e já saiu. Falei, uau! E sabe que hora que eu descobri que era palavrão? Gente, eu estava apanhando, não sabia por quê. E aí, pá, na hora que ele bateu, ele falou assim, eu já te falei que eu não quero palavrão nessa casa.
Falei, era palavrão o negócio. E eu não sabia. Me criou um trauma. E eu tive que perdoar e me livrar do trauma. Então, muito cuidado para não ir. Você tem que explicar. Então, quando houver desobediência, ajude a criança a reconhecer o erro. Fala, olha, você viu o que você fez? Desobedeceu, não desobedeceu? Então é por isso que você vai ser corrigido. Aí você aplica então a punição. E a punição bíblica é o uso da vara. A Bíblia usa o termo vara. E meus irmãos, saiu a lei da palmada aí. Então eu estou com a lei da palmada. Não é para dar palmada. É para usar a vara. Você está rindo por quê? Você acha que a vara é pior que a palmada? Quer ver? Deixa eu achar um irmão bem grandão. Esse aqui é o Marcelo aqui. Quer ver? Fica de pé, o Marcelo. Abre o seu mãozão assim. A mão desse sujeito, gente. Pode sentar, briga. O que pesa mais? Uma varinha fininha de marmelo ou essa mãozona aí? Outra coisa, a mão é para fazer carinho, a mão é para dar segurança à criança. Deus está ensinando para nós que deve ser um elemento neutro. Essa semana conversei com um casal que me disse, pastor, eles têm uma filhinha pequenininha, acho que de 3 anos. E eu falei, escuta, ela já tem a varinha? Ô pastor, tem varinha, tem cinta, tem chinelo. Falei, cinta e chinelo não. Só varinha. Sabe por quê? Gente, cinta e chinelo são coisas que você usa. Tem a história de um sujeito que o filho dele estava lá, quando começou a aprender a andar maiorzinho, né? A mamãe falava, vem correndo. E ele vinha correndo e se jogava nos braços da mãe. Aí o pai falava, vem, ele não vinha. Mas teve um dia que o pai estava em casa de pijama e falou, vem, a criança veio correndo. Aí ele falou, por que quando eu estava com roupa normal não vinha? Aí ele pôs a roupa normal, vem, a criança não vinha. Sabe quando ele estava o problema? Na cinta. Claro, a criança não quer ir para onde ela sabe que é ruim para ela. Por isso que a varinha é um elemento neutro. Outra varinha é bem mais leve que a mão, bem mais leve. É que quando você fala vara, mas é só ser um pouquinho inteligente e ter um pouquinho de noção de ciências. O que pesa mais? E outra, o que machuca mais o bumbum de uma criança? É a tua palmadona ou é uma varinha bem levinha? Porque o problema tem quando você fala em vara, você imagina isso, põe a criança lá e vai, pé, segura aí mãe, segura aí para não desmaiar. Não é isso não, gente. O pessoal pensa que é, não. Quer ver? Toca em frente, olha os textos. Eu tenho 4 textos de Provérbios. O que retém a vara, a palavra aborrece, você sabe que pode ser traduzida como odiar, né? O que retém a vara odeia o seu filho. Quer dizer, aquele que segura a varinha, aquele que não corrige com a varinha, odeia o filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Diga amém aí. Deus diz que o pai que ama o filho corrige, Deus nos corrige como pai, a correção de Deus é uma bênção. Diz a Bíblia que no momento dói um pouco, mas depois traz fruto pacífico de justiça. Então, ame o seu filho, corrija-o. Outra, a estultícia, ou seja, a maldade, está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Eu ensinei para a criança, olha, desobediência é maldade, a varinha ajuda a tirar a maldade. É questão de crer na Bíblia. Tem mais 2 versos em Provérbios que falam, não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara não morrerá. Não morre. Eu tenho 3 filhos, os 3 foram corrigidos com a varinha e estão vivos. E outra, eu me lembro de uma vez quando eu ensinei isso aqui na igreja, tinha uma psicóloga, quando acabou o culto, ela veio e falou, pastor, você vai deixar teus filhos loucos.
Porque eu ensino que depois que você corrige com a varinha, você deve abraçar e dizer: papai, mamãe te ama. Ela falou: pastor, você vai deixar os filhos loucos, porque você acaba de fazer o mal e depois você abraça e fala: eu te amo. Eu falei para ela: a irmã não entendeu nada da pregação, né? Eu não fiz o mal, eu fiz o bem. Eu fiz o bem. Não, mas não sei o quê. Irmãos, até onde eu sei, meus filhos não têm trauma. O Fernando só está estudando psicologia, não sei se é para tirar o trauma. Acho que não. Eu acho que não. Gente, bom, o quarto verso: a vara e a disciplina dão sabedoria. Olha que coisa! A varinha e a disciplina ajudam a criança a ficar sábia, mas a criança entregue a si mesma vem envergonhar sua mãe. É verdade ou não é? Você já viu na fila de supermercado ou no shopping aquela criancinha que manda na mãe? Dá isso! E a mãe... Gente, você fica com uma dó. Agora, os supermercados também são tudo sem vergonha, gente. Você viu o que eles fazem? Eles põem balinha, docinho, brinquedinho, bem na altura da criança. Dá uma dó, às vezes a coitada da mãe está com o dinheirinho contado, ela vai fazer a compra com a coisinha contada, aí a criança vê aquilo lá: mãe, dá. É terrível. E às vezes a mãe tem que dizer não. Aí diz não, começa aquilo lá. Ah, gente... Pela misericórdia de Deus, meus filhos nunca fizeram isso. Nunca. Às vezes, quando começava a chiar, eu falava: vai ter uma conversa em casa. Aí já ficava o negócio arrumadinho. Bom, então o uso da varinha, gente, é uma grande bênção. É uma grande bênção para a criança. Volta um pouquinho ali Volta aí, jovem, mais uma. Aí, segurei. Irmãos, aqui é importante a gente saber. Por exemplo, com meus filhos, eu dizia para eles: filho, isso pode ou isso não pode. E eu explicava por que não pode e dizia: se desobedecer, vai ter correção com a varinha. Então, alguns princípios aqui na correção com a varinha. Primeiro, nunca corrija seu filho na frente de outras pessoas, mesmo da sua esposa ou do seu marido. Não corrija na frente de outros, porque é humilhante para a criança. A criança tem que ter aquela segurança de que a disciplina é pessoal e individual. Pega a criança e vai para o quarto e fecha a porta. E o que você deve fazer? Você leva a criança e já leva a varinha junto. Tem que ter bastante varinha em casa. Leva a varinha junto. Aquela varinha fininha, gente. Dentro do quarto, você fala para a criança: você sabe aonde você desobedeceu? E a criança não vai dizer: eu fiz isso. E você sabia que era errado? Sabia. Então, por isso, você vai ser corrigido. E aí o que você faz? Deus já deu para nós uma parte do corpo mais cheinha, especial para isso. Por isso que você não deve dar tapa na orelha, não deve sair que nem um louco batendo. Não. Pela graça e misericórdia de Deus, eu nunca dei um tapa em nenhum dos meus filhos. Foi assim: errou, errei, levo no quarto. Entendeu porque isso vai ser corrigido? Entendeu? Então vem cá, ponho no meu colo, baixo a calcinha, pego a varinha. Gente, é quase que psicológico. Você dá 2 ou 3 só assim, pim, pim, bem levinho, pim, pim. Conforme o filho, ele já chora. E o que você faz? Ele chora, você levanta a calcinha, faz a massagem. Eu fazia massagem. E abraçava e dizia: papai corrigiu porque te ama. E sabe que eu senti, irmãos, que delícia, quando eu estava abraçando, aquela mãozinha me apertava aqui assim. Sabe o que eu sentia? A criança sentindo uma segurança. Irmão, você não pode imaginar como é bom para a criança isso. Então,
Agora, eu tenho 3 filhos, é muito interessante a diferença de um para o outro. O Júnior mais velho, por exemplo, ele falava assim para mim: pai, vai logo. Ele queria se livrar logo da correção. E aí eu dava umas 2 ou 3, claro, quando ele era menorzinho ele chorava muito, mas depois de uma certa idade, ele já não chorava mais, mas eu abraçava a si mesmo: filhinho, papai te ama. E ele, aí. Agora, o André, o seu pastor aqui, gente, o André era negociador. E ele, gente, é diferente do outro. O André franzia a testa assim, olhava para mim assim. E eu ia lá: filhinho, você sabe? Tem. Então você vai ser corrigido. Aí ele começava: quantas? Eu falava: 3. Não, porque 3 é muito. Ele começava a negociar. Não, filho, porque não, você sabe que... Não, mas... Aí depois, quando ele não conseguia negociar, sabia que ia ser 3, tá bom, então, por cima da calça. Não. Aí, quando ele via que não dava, então, por cima da cueca. Não. Aí, no fim, ele pedia. Punha no colo, dava umas 2 ou 3, pá, pá. Abraçava. Papai corrigiu porque te ama. Irmãos, que bênção quando a criança entende. Outra coisa, por causa talvez da massaginha, eu nunca vi vergão. Ai, a criança ficou roxo. Não, gente, é 2 varinhas bem de levinho, a criança entende. Só o fato de ter a varinha em casa já ajuda muito. Agora, irmãos, quando a criança aprende é uma bênção. Eu me lembro um dia, e essa é uma situação que eu sei, meus queridos irmãos, que nós precisamos ter muito cuidado. Irmãos, e a gente sofre, e filho de crente sofre também. Não é mole ser filho de crente. Por exemplo, eu ensinei meus filhos que não podia ver o He-Man. O He-Man era um troço bem demoníaco. Eu tenho a força. E eu ficava dizendo: Jesus é que tem a força, filho, não é He-Man nenhum, não. Outra, tá cheio por aí de filme, de joguinho, que é demoníaco. E eu me lembro, ensinei o filho, mas era difícil, sabe por quê? Ele chegava na escola, todos os amiguinhos, qual era o assunto? Era o He-Man, He-Man para lá, He-Man para cá. Agora, é interessante, nenhum dos amiguinhos dizia para ele os traumas que tinha de noite, que não dormia, que tinha pesadelo, isso eles não diziam. E a gente sabe a desgraça que é isso. Mas a nossa experiência foi muito interessante. Foi a primeira vez que eu e a Rutinha saímos e deixamos o Júnior sozinho em casa. Eu não tenho ideia qual era a idade dele, se eram uns 8, 9 anos de idade, mas que já podia ficar sozinho, ele só saía para fazer umas compras e ia voltar. Aí fomos, quando voltamos, e aí, filho, tudo bem? Eu conheço meu filho, olhei a carinha, eu vi que não estava muito bem, né? Ele: tudo bem, mas dá para aquela carinha assim, sabe? Mas, tudo bem. Não deu 10 minutos. Gente, meu filho mais velho, Júnior, veio e falou: papai, me corrige. Eu falei: o que aconteceu, filho? Eu vi o He-Man. Irmãos, eu achei interessante. Quando ele falou isso, eu falei: filho, você viu o He-Man? Ele falou: eu vi, papai, eu não devia ter visto. Me corrige, papai. Ele pediu para ser corrigido. Aí eu peguei no colo, abracei e falei: filhinho, eu não vou te corrigir. Não, papai, para afastar a maldade. Eu tinha ensinado esse verso de Provérbios para ele. Papai tem que afastar a maldade. Ele queria na varinha mais do que eu e você. Eu falei: filhinho, só o fato de você estar dizendo para mim que você errou, eu ensino Bíblia. Eu falei: é porque o Espírito Santo está falando no teu coraçãozinho. Aprende a ouvir a voz do Espírito. Ensina a Bíblia para a criança logo cedo. E realmente não corrigi. Porque ele já tinha visto ali, aprendido. Não precisava num caso como esse. Mas, gente, é um negócio terrível. Deixa eu contar uma experiência que eu tive agora nessa última viagem para os Estados Unidos. Lá para ver meus netos. A gente estava na sala.
E o meu filho queria fazer uma experiência lá. Ele pegou um joguinho antigo que ele tinha, desses videogames antigos, e pôs lá, e estava todo mundo na sala. E olha que interessante, a diferença de tamanho é uma coisa, de idade é outra. Irmãos, você tem que entender a idade das crianças. Por exemplo, meu neto mais velho, Nicolas, tem 7 anos, e o segundo, David, tem 6, 5,5 para 6. Está em 1 ano e pouco de diferença entre os dois. E às vezes, e o tamanho é o mesmo, viu? Até o David é até um pouquinho bem mais pesado que o Nicolas, ele é mais gordinho, então é maior que o Nicolas. Então você pensa que porque o Nicolas está entendendo, o David também está. Não está. Porém, o Nicolas sabe ler, o David não sabe ainda. Tem uma diferença por causa da idade, o tempo. Bom, aí meu filho põe aquele joguinho lá. Eu nem vi que joguinho que era, porque eu estava montando um daqueles Lego para eles. E meu filho lá jogou, todo mundo na sala. De repente, o mais novinho sai correndo, pula no colo da mãe e começa a chorar, mas chorar copiosamente. Aí meu filho percebeu que aquele joguinho estava fazendo mal. Gente, o menino estava com medo daquilo lá. Nós tivemos que orar ali para repreender o inimigo. A criança ficou assustada e traumatizada. Gozado. O outro estava olhando, de 7 anos, não fez muita diferença, aparentemente. Mas de todo jeito nós oramos para que os dois estivessem em paz, repreendemos. Eu falei, Júnior, joga fora essa porcaria, mete fogo nisso aí, queima isso aí. Mas você vê o mal que faz para uma criança. Então tem que tomar muito cuidado com esses joguinhos que você tem por aí. Pastor, vai brincar de quê? Tem outros joguinhos. Tem alguns joguinhos que não são maus. Ok, então quando você for corrigir, sempre faça com amor. E use a correção com a varinha. E com certeza Deus abençoa a gente. A criança aprende a disciplina e a criança aprende a obedecer a Deus. Claro que não dá em apenas um sermão como esse a gente aprender todos os princípios, mas use a varinha. Toca em frente, eu queria só mostrar um outro texto. Esse texto aqui que eu queria que você lesse comigo, todo mundo leia comigo, vamos lá. Isaías 44, 3. Porque derramarei água... Na terça-feira, quando caiu aquele fogo aqui, o pastor pregou sobre o vale de ossos secos. Uma das coisas que eu falei foi isso: Deus promete derramar rios, botar rios no deserto. Se a tua vida está um deserto, o Espírito Santo vai botar água viva, e diga amém. Mas olha a promessa que está sublinhada ali: derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade, diga amém. E a minha bênção sobre os seus descendentes, diga amém. Você quer que os seus filhos sejam abençoados? Você quer que os seus filhos estejam debaixo dos cuidados de Deus? Você quer que os seus filhos sejam prósperos? Você quer que os seus filhos sejam pessoas que façam diferença na sociedade? Você quer ver seus filhos bem-sucedidos? Sabe o que acontece, irmãos? Eu não creio nessa maldição de família como algumas pessoas ensinam por aí. Mas eu creio numa coisa. Imagine uma família sem Cristo. Então você tem lá o bisavô, que não quer nada com Deus, que tem uma vida tudo errada. Esse bisavô é adúltero, esse bisavô não está nem aí, maltrata a esposa, espanca, esse bisavô está maus. Aí vem o vô aprendeu com o bisavô, mesma coisa. Alcoólico, beberrão, vai para a prostituição, não ama, não respeita a mulher, divorcia, larga. Aí vem o teu pai, mesma coisa. E então, não é, você fala, é uma família amaldiçoada? Sim, é amaldiçoada porque não tem a bênção de Deus. Mas imagina uma família assim, que está tudo em trevas, e vai passando um para o outro. Mas de repente, um aceita Cristo, dá um aleluia aí.
que acontece? A luz entrou, glória a Deus. A partir daí, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A partir daí, você quebra toda essa maldição do passado, diga amém. Então é muito importante você declarar: meus filhos são abençoados por Deus, meus filhos são de Deus, meus filhos pertencem a Cristo, meus filhos estão crescendo num lar onde Cristo é Senhor, meus filhos vão aprender da palavra, meus filhos vão ser santos. Lembra do Jó? O Jó santificava os seus filhos. Amém, gente? Que tal a gente entregar os filhos para Deus? Entregar os cuidados de Deus. Porque, veja bem, gente, você vai chegar uma hora que você sente... É interessante. Enquanto é pequenininho, olha, eu estou vendo aquela bonequinha ali no colo do papai. Olha que delícia, que segurança, né, no colo do papai. Enquanto tem esse tamanho assim, o pai controla. O pai sabe onde vai, onde não vem... Mas vai chegar uma idade, gente, que você tem que falar: Deus, eu não posso pôr meu filho ou minha filha numa redoma de vidro. Deus, eu não posso ir lá com ela, ficar o tempo todo lá vigiando, cuidando. Mas o Senhor pode, porque o Senhor está em todo lugar. Amém? Entregar na mão de Deus e consagrar os seus filhos, dizer: meu filho será abençoado por Deus, meu filho em casa vai aprender Bíblia, meu filho na igreja vai aprender Bíblia, meu filho vai ser um servo, uma serva de Deus, meu filho vai ter uma excelente profissão, e lá onde trabalhar, ele vai ser sal da terra e luz do mundo, meu filho vai ser uma bênção para essa sociedade, meu filho vai fazer diferença, os filhos dos meus filhos, meus netos serão abençoados. Gente, olha a promessa, volta lá, irmão, na promessa ali, volta um lá. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Amém? Bom, vamos ficar de pé, todo mundo. Se você é solteiro, você não tem filho, mas quer casar? Não escutei nenhum amém dos solteiros, hein? Quer casar aí, solteiro? Amém. O amém está meio fraquinho, mas com esse amém você não vai casar nunca, hein? Quer casar, solteiro? Oh, glória, agora deu um amém quem quer mesmo. Então vai ser pai, mãe um dia, vai casar, vai ter. Alguns pais... ou alguns casais ainda não têm filhos. Gostou do ainda? É porque talvez Deus não quis dar ainda, mas tenha paciência, espere o tempo de Deus. Alguns já sabem que não é para ter filhos, estão aceitando a direção e a vontade de Deus. É assim mesmo. Mas os que têm filhos ou que vão querer ter filhos, nós vamos agora consagrar, nós vamos profetizar a bênção sobre nossos filhos. Amém? Então feche os seus olhos. Eu vou tentar, eu sou pai e avô, e eu vou tentar falar aqui o que eu quero para os meus filhos e para os meus netos. Se você confia na oração do teu pastor, repita junto com o teu pastor isso. Feche seus olhos e repita assim: Senhor Deus, eu te agradeço os filhos que o Senhor me deu. Eu te agradeço os netos que o Senhor me deu. Eu te agradeço por minha posteridade. Eu te agradeço por minha descendência. E agora eu profetizo que a minha descendência será abençoada pelo Senhor. Eu declaro que meus filhos são santos. Eu declaro que meus filhos vão seguir o Senhor. Eu declaro que meus filhos terão a proteção do Senhor. E por isso eu repreendo
toda artimanha, todo mal contra a vida da minha família, pelo poder do nome de Jesus. Eu expulso todo demônio, eu desfaço todo plano maligno e declaro que a minha posteridade e a minha descendência pertencem ao Senhor Jesus, para a tua honra, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Deus abençoe.